Olá, hoje mais um episódio do nosso podcast e temos aqui como convidado a nossa equipe, Dr. Gilberto. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Marco, pelo convite. Fico muito grato, principalmente na presença do Dr. Regis, e sobre o tema, né? Um tema muito importante e relevante aí para todo mundo. Tá? Dr. Regis, juiz da segunda vara do trabalho aqui de Presidente Prudente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui e falando sobre temas tão importantes, tão relevantes. Hoje, falando um pouquinho sobre terceirização e pejotização, falando para as pessoas em geral, né, de maneira descomplicada, de maneira simples, de modo que, na medida do possível, dê para todo mundo entender, compreender um pouquinho e sanar as dúvidas. É isso que nós vamos tentar, né? Assim, e obrigado também. Hoje vai ser pejotização e terceirização, mas nós vamos gravar outra aqui, Tecnologia nas Relações de Trabalho. Muito obrigado pelo livro. Tá? Já dei uma folheada aqui, já vi que tem tema bastante interessante aqui para a gente tratar também. É né? um tema muito caro, foi meu tema de mestrado, né? A minha dissertação de mestrado, e sou muito feliz em ter feito esse livro. Eu já vi aqui, já tem bastante coisa bacana, a gente já vai marcar um segundo, já fica o convite. Convite aceito. Então, que legal, a gente já vai tratar disso. Doutor Regis, acho que para a gente simplificar, acho que o primeiro ponto a gente precisa realmente entender. Assim, terceirização e pejotização é a mesma coisa? Não é? E por que não? Então, em tese são... Deveria ser. Em tese são Deveria questões ser, né? distintas. Em tese são questões distintas. Se nós pararmos para pensar que a terceirização ela inclui não só uma empresa tomadora de serviços, mas também uma empresa prestadora e os empregados da prestadora de serviços que prestam serviços para a tomadora. Ao passo que a pejotização tem como regra a prestação de serviços por uma pessoa física por meio de uma pessoa física por ele constituída. Essa é a conceituação que a gente tem desses dois institutos. Existem aqueles que dizem que a pejotização já é por si só fraudulenta, por assim dizer. É um termo que já diz que diz que essa relação ela tem como fundo a sua fraude de contratação. Enfim, o que nós conseguimos verificar atualmente e pelas decisões recentes do STF é que a terceirização e a pejotização para a Suprema Corte foi tida como uma coisa só. Então, se nós pegarmos o tema 725, por exemplo, que foi agora não tão recentemente, né, mas foi decidido com precedente vinculante, ele trata a terceirização de atividade fim como se fosse a pejotização. Então, a gente tem os dois institutos como sinônimos, por assim dizer. Causou ali uma certa confusão, né, para a sociedade jurídica de uma maneira geral, mas é assim que hoje vem se entendendo. A gente teve já uma modernização que anteriormente a gente tinha aquele entendimento assim, né? Qual é a atividade que eu posso terceirizar? Antes a gente tinha a limitação, que são aquelas que seriam do vigia, da limpeza. Hoje eu não tenho mais essa limitação. Mas aí a gente tem outros critérios. Então, eu vejo no dia a dia qual é a confusão que existe em relação àquelas pessoas. Eu falo assim, olha, hoje então eu posso terceirizar qualquer tipo de atividade que eu tenha na minha empresa. Sim, em tese, sim. Exatamente. É? O que predomina, no meu entender, e eu acredito que essa tenha sido a premissa do Supremo Tribunal Federal ao analisar essas questões, é que, não havendo fraude nessa contratação, não havendo fraude em contratar uma terceira pessoa para prestar serviços, ainda que essa pessoa que é a contratada, que é a empresa prestadora de serviços, preste ela mesma, pessoa física, os seus serviços ao tomador, não está caracterizada nenhuma irregularidade. Então, qual foi a essência dessas decisões, não é, que sobrevieram do STF? É a de que é possível que eu terceirize a minha atividade fim, que eu delegue a minha atividade fim a uma empresa constituída por uma só pessoa e essa pessoa irá prestar serviços para mim, na minha atividade fim. E nenhum problema há
desde que não haja algum tipo de fraude, por exemplo, um vício no consentimento, ou algum erro na contratação, ou alguma daquelas causas, não é, de anulação de contrato que estão previstas no Código Civil, se eu não estou em erro. Tá. Porque aqui, né, Gilberto, o que que a gente acaba vendo no dia a dia? Qual é o seu questionamento? Olha, eu estou aqui com um funcionário, eu estou entendendo que é melhor ele ter a sua pessoa jurídica e prestar serviço para mim. São os questionamentos mais corriqueiros, não é isso? Isso. Isso mesmo. Doutor, pegando um gancho, o doutor mencionou atividade fim. Antes, a gente falava só na atividade meio, né? Exato. E agora, com as decisões, já é tanto atividade meio quanto a atividade fim. Nós tivemos por muitos anos o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho no sentido de que as atividades não se podia, não é, terceirizar a atividade fim, somente as atividades meio. Isso era simulado, a súmula 331, salvo erro, do TST, assim previa. E nós tínhamos ali aquele resguardo do trabalhador que prestava os serviços da responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços, não é? No caso de culpa na escolha ou culpa na fiscalização daquela empresa prestadora de serviços. Isso vigorou por muito tempo, até o advento da tese 725 do STF, que permitiu que nós tivéssemos também a terceirização na atividade fim. E eu acho que essa é a grande confusão, né? Eu acho que o que a pessoa que vai fazer esse tipo de contrato ela precisa entender é assim, qual é a intenção dela com aquele serviço? E aí nós vamos falar do contrato. É um contrato de trabalho ou é um contrato de prestação de serviço? E aí entra naqueles requisitos básicos para assim, qual é a característica dessa prestação? Não, ele aqui realmente é um prestador de serviço, mas ele tem que cumprir horário. É, Ele só presta serviço para aquela empresa, tá? Existe ali uma subordinação em relação à situação. Falo, mas espera um pouquinho. Então eu tenho realmente ali todas as características de um funcionário, tá? Mascarada com um contrato de prestação de serviço. Acho que esse é o ponto principal. E a linha é muito tênue, se a gente parar para pensar, eh, qual tipo de prestador de serviços que tem uma liberdade tal para prestar os seus serviços no horário que quiser, da forma que quiser, com o meio que quiser? Nós não temos esse tipo de liberdade. Exato. Em contrato algum. Todos os contratos, eles pressupõem algum tipo de acerto, algum tipo de limitação por parte do prestador. Então, não se pode, por exemplo, vou ter um pintor na minha casa. Este pintor, ele vai fazer a pintura do jeito que ele quiser, a cor que ele quiser e no horário que ele quiser. Não, ele tem ali critérios que o tomador de serviços vai fornecer a ele. Então, quando a gente começa a entrar nessa nuance de o trabalho ele está sendo ali dirigido pelo tomador, então a gente está saindo da prestação de serviços e está entrando no vínculo. É uma linha muito cinzenta entre o autônomo e o empregado, principalmente nos dias de hoje. E nós temos uma outra questão que acredito seja uma questão mais cultural, mais estrutural nossa. Nós temos algo que nós chamamos de boa-fé. Boa-fé tanto na contratação quanto na execução dos contratos. Então, por vezes, nós vemos, por experiência prática, principalmente, que existe ali um contratado no início, não é? Existe uma pactuação entre tomador e prestador de serviços. E por quaisquer motivos, num determinado momento, aquela prestação de serviços se torna, ou por negligência do tomador, um vínculo, porque ele começa a ter uma ingerência muito maior do que aquilo que foi anteriormente pactuado, então ali faltam as cautelas necessárias por parte do tomador, ou por um descontentamento do prestador, aquilo que foi pactuado é simplesmente esquecido e se torna uma vinculação empregatícia na concepção dele. Então, além desse fator da ingerência, existe também uma questão muito importante sobre a boa-fé no momento da contratação e a intenção real das partes. Tem uma fala do ministro Alexandre de Moraes que acabou viralizando, né? Que ele falou assim, olha, a pessoa veio até aqui, ela contratou como um prestador de serviço, tá? Então eu tenho ali
o tomador daquele serviço, em dado momento ela entende que aquilo ali não tem mais valor, então eu quero ali uma relação de trabalho. Então, houve críticas de todos os ângulos, de todas as partes, mas eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vê no dia a dia também. Seja contrato de prestação de serviço, seja um contrato de trabalho CLT, convencional, contrato de trabalho, contrato de emprego, eu estou falando em contrato. Senta e realmente trata e coloca nesse contrato tudo aquilo que está sendo negociado. Doutor Regis, Gilberto aqui é testemunha. Não é só nenhum, não. Bem, sabe também no dia a dia. É o tempo todo. A pessoa faz aquele contrato padrão que existe, acha que coloca ali. O que que a pessoa é? Não, eu sou gerente comercial. Tá. O que que ele faz? Ele é o gerente comercial. Não, meu amigo. Gerente comercial de uma loja de tinta é uma coisa. O gerente comercial de uma indústria é outra. Quais são as atividades? O que que ele vai fazer ali? Eu coloco isso no contrato de trabalho. Não está bem delimitado? Pode ter problema. É uma prestação de serviço. Ele está contratando uma empresa que ela vai cuidar da área comercial. Hoje isso é possível. Quais são os elementos ali? Coloque muito bem delimitado nesse contrato e exija o cumprimento desse contrato. Tanto o prestador de serviço ou o funcionário, como também a empresa, o tomador. É o que eu vejo no dia a dia. Não é isso? É isso. Mas e o grande detalhe que eu vejo também é a situação da pessoa física, né? A tomadora com a prestadora, a pessoa física, que automaticamente, às vezes, ela tem que ficar dentro do estabelecimento grande parte do seu dia. A sua única fonte de renda acaba sendo aquela prestação, e ali tem, como o doutor mencionou, uma linha tênue, aonde que ela se encaixa como um empregado como prestador, né? E isso daí ela acaba trazendo uma insegurança jurídica, às vezes para a empresa ou para uma pessoa física que quer contratar um pintor, que quer contratar às vezes alguém que vá prestar um serviço dentro da sua empresa e aonde que ela se encaixa? Realmente é um prestador. Por quê? Porque na hora que você pega a CLT e você analisa o artigo que menciona o que seria o empregado, praticamente o que esse prestador de serviço está fazendo está ali dentro. Então ele acaba se tornando um empregado, né? E é muito difícil e tem essa insegurança referente principalmente à boa-fé. Por quê? Porque quando você faz esse primeiro contato para existir a contratação, ali ambos têm boa-fé. O combinado é esse, né? Por vezes você fala, tem situações que o objeto do contrato acaba se estendendo para uma outra situação, né? Mas Mas aí a pessoa já esqueceu do contrato. isso, acaba Esse que é o esquecendo. problema. Exatamente. Começou no namoro, está no contrato, a gente já pergunta. Aí já quando já está num casamento aí, que a pessoa já tem 2, 3 anos, estão ali, aí já esquece do contrato, Eu tenho as formalidades visto, vão sendo esquecidas. eu tenho visto assim essa questão da insegurança e referente à contratação de uma única pessoa física, como o doutor mencionou no julgamento, você pode fazer essa contratação, mas na hora que chega e fala assim, eu contratei, ela emitiu nota, o valor sempre acaba sendo o mesmo, tem uma fiscalização interna dentro de uma empresa, porque às vezes ela entra no horário comercial, a única fonte de renda. Agora, quando você tem uma prestadora de serviço, que é uma empresa constituída que tem os seus funcionários ali, eu acho que acaba ficando um pouco mais tranquilo, né? Principalmente se você tem a empresa tomadora tem o cunho da fiscalização, um contrato bem elaborado, né? Que tem as obrigações de ambas as partes. Então eu acho que fica acaba sendo mais tranquilo, né? Eu acho que o que você disse, e eu acredito que seja a preocupação da maior parcela das pessoas que estão envolvidas nesse meio, que é a contratação de uma pessoa jurídica em que só há uma pessoa que presta os serviços ali para aquela PJ, não é? E são vários os conjuntos que a gente precisa analisar, de fato. Até onde a gente tem essa percepção do vínculo e até onde, de fato, é um trabalho autônomo. E a grande questão é que a gente fica dando voltas ao mundo para tentar fazer encaixar naqueles requisitos
da CLT que estão ali desde 1943, basicamente. Então, hoje as relações jurídicas, elas não são como eram. Hoje a proteção jurídica não é como era. Tudo mudou. Nós não tínhamos o número de advogados que tínhamos, não é? No século XX. Nós não Isso com temos. certeza. Nós não temos Ah. o conhecimento hoje, antigamente, que temos agora, a consciência dos nossos direitos e, quem sabe, um dia também dos nossos deveres, não é? Mas o grande problema é que a gente trata questões e situações do século XXI com uma legislação do século XX. E isso acaba gerando uma grande confusão, não é? Vamos pegar, por exemplo, nós estávamos conversando sobre, antes, né, da gravação, conversando sobre o trabalho por plataformas, por exemplo, e aquela decisão que foi agora recentemente reformada pelo TRT da Segunda Região, daquela ação civil pública que condenou a Uber ao registro em carteira de todos os motoristas e também a uma multa de 1 bilhão. Pensem nessa questão, a própria forma, não é, em que a discussão chegou ao judiciário, que foi uma ação civil pública, que em tese diz respeito a direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, não é? E a anotação em carteira e a relação de trabalho é uma relação individual homogênea? Existe como a gente pensar nesse tipo de situação? Porque, não sei se acontece com vocês, se já chegaram a fazer esse tipo de instrução processual quando está num Uber, por exemplo. Eu fiz muito isso aqui em Presidente Prudente, eu praticamente não ando, né, de Uber, mas quando estou fora ou quando residi fora do país para fazer o mestrado, não tinha carro e andava muito de Uber por lá. E sempre quando eu pegava ali um carro por aplicativo, eu fazia ali uma instrução, perguntava como é a rotina, o que acontece, como que é a rotina de trabalho e tal. E eu ouvi de várias pessoas, não, eu trabalho de tal hora até tal hora, eu trabalho só fim de semana. Ou então, e foi a primeira... E eu não trabalho só com essa plataforma, eu trabalho com outra plataforma Trabalha com também. outras. Em tal horário, eu gosto de trabalhar com essa plataforma. Em tal horário, eu prefiro essa daqui porque tem um valor diferente. Então, como eu vou tornar única uma decisão e firmar um entendimento sobre uma questão tão complexa, dizendo ali que estão preenchidos os requisitos? Quais são os requisitos? E qual é o tipo de submissão que aquele trabalhador está dentro daquela plataforma? Depende. É a sua única fonte de renda? Ou ele trabalha no fim de semana apenas? Ou ele trabalha apenas quando está no caminho? Foi a primeira vez que eu ouvi de uma pessoa, olha, eu estou trabalhando agora porque eu moro em tal lugar e esse é o meu trajeto para casa. Então eu ligo o aplicativo neste momento e só pego as corridas que vão em direção à minha casa. Que é a ideia original, Isso é né? conveniente para ela. É Aham. conveniente para... Era uma motorista na ocasião. Era conveniente para ela que ela fizesse isso. E quando ela chegasse ao seu destino, iria desligar o aplicativo. Qual é a subordinação que ela tem? Qual é a punição que ela pode ter por desligar o aplicativo? Então, todos esses requisitos têm que ser verificados casuisticamente. Então, para aquele trabalhador, para um determinado trabalhador que tem a sua única fonte de renda, que se viu ali premido de outras condições e precisa daquela atividade para sobreviver e, de repente, por rejeitar 2 corridas, é banido pela plataforma por questões ali que o algoritmo definiu, talvez aquele trabalhador esteja submetido a um vínculo que trabalhe 12, 13, 14 horas por dia. Talvez ele esteja inserido num vínculo. Agora, aquela trabalhadora que me referi, ela tem a sua carteira? Ela tem interesse em ter a sua carteira anotada? Então, na minha concepção, existe o direito do trabalho que protege o empregado e o empregador, que protege o empregado de uma maneira geral e protege as relações de trabalho de uma maneira geral. Mas deve existir alguma outra forma de proteção que não se resuma ao vínculo de emprego. A gente não pode transformar todas as categorias que estão para vir, que já existem e estão para vir, que a gente não imagina.
o que a tecnologia vai nos trazer. Isso. Olha, pegando Deve haver uma outra proteção. pegando um gancho, isso, um bate-papo, a gente conversou, e conversando aqui com o cliente, ele falou a seguinte situação: Marco, olha, eu entendo que eu estava procurando realmente um funcionário, querendo contratar ele CLT. Se eu não conseguir, a pessoa falou assim: ó, eu não quero na minha carteira de trabalho esse tipo de atividade. Não quero. Mas o que eu posso fazer para você é assim: o que você quer que eu tenha que fazer aqui? Se eu fiz tal dia, tal horário aqui, ok, eu quero prestar serviço para você emitindo nota fiscal, não quero ter essa situação. Então, eu tive o inverso. A empresa falou assim: não, eu prefiro que você é CLT, eu quero que você faça esse horário aqui dentro da rotina que eu vou ter, tá? E ele não conseguiu contratar. Se não fosse realmente com essa situação. Eu falei assim, e é muito limitado. Eu não tenho empresas com vários funcionários. O que eu tenho aqui realmente são pessoas físicas com as suas MEIs prestando esse tipo de serviço. Onde que ele teve que se encaixar. Voltando para falar um pouquinho da plataforma, eu já tive também situação onde eu escutei do motorista assim, olha, eu começo às 7, eu paro meio-dia, eu retorno à 1h30 e vou até às 5. Eu me considero aqui como se fosse um funcionário. Mas eu falei assim, tudo bem, depois considerar, mas existe cobrança? Existe alguém Uma fiscalizando? liberdade. E É se você não começar às 7, tem um telefone tocando, fala assim, olha, você não está aqui olhando. Tá? Se você ficar uma semana fora, vai alguém e fala assim, olha, faz uma semana que você não está aqui? Não. Tá? Mas ele se sente, não, assim, dentro da rotina dele, realmente. Subjetivamente, ele se considera empregado. Ele traçou a rotina dele Sim, para para esse tipo. esse tipo de situação. A partir do momento em que houver uma ingerência além daquela razoável, e é muito da razoabilidade mesmo. Se nós, a própria nota que é atribuída ao motorista, e esse é um dos fundamentos para dizer que existe ali um controle das atividades do motorista pela plataforma. Imaginem que existe aqui um funcionário, um prestador de serviços que vai trabalhar para mim para executar determinada obra, uma pintura, como nós já referimos aqui. E ele faz ali uma pintura que não fica, não é? Não fica de acordo com o que eu gostaria. Ficou um serviço ruim. Eu vou falar sobre aquele prestador. E se alguém vier me pedir referência, eu digo, olha, eu fiz ali na minha casa e não ficou bom. Não recomendo. E atribuo a ele ali uma nota, seja de maneira verbal, mas é uma nota. Essas notas que são atribuídas pelo passageiro ao motorista nas plataformas, na minha opinião, seguem essa mesma lógica. Eu não consigo ver essa distinção entre eu posso até dizer, a fiscalização da prestação de serviços para que a plataforma continue prestando um serviço razoável para aqueles passageiros. Então, nem a isso eu consigo caracterizar uma existência de ingerência adicional que possa levar ao vínculo empregatício. Nesse caso, são inúmeros elementos, né? São vários. Aí você tem, por exemplo, uma motorista do Uber, uma prestadora de serviço, que às vezes ela tem um comércio ali dentro de venda, né? Quantas vezes você vê, às vezes a pessoa ela vende maquiagem, vende algum produto ali dentro Isso eu nunca me também. deparei. Não, mas em São Paulo eu até, não acredito, eu não duvido que isso possa até acontecer. em relação à nota. Para às vezes ela alcançar, porque é um agrado, o ar-condicionado, o agrado, o carro. Então, são vários, né, os elementos, e às vezes a pessoa tem um comércio paralelo dentro do próprio carro, né? Agora, indo para o outro lado também, como ele falou assim, a gente tem aquela situação que, assim, olha, a pessoa ali, ele é um funcionário, o empresário falava assim, olha, estou vendo aqui que existe a forma que esse funcionário, às vezes por vontade dele também, ou vontade de ambos, ou vontade do empregador, ele vai continuar prestando serviço ali para mim, mas não mais como CLT, mas agora ele vai ser
com a pessoa jurídica, exercendo a mesma atividade, primeiro tem um lapso de tempo que eu devo obedecer. Aí eu já caio na pejotização, no sentido Pejorativo, digamos assim. pejorativo. Eu já tenho ali a- o exercício da mesma atividade, cumprimento de horário, com subordinação e com habitualidade. Não tem como eu falar que aquele situação não caiu. Ainda que respeite o prazo que está ali. Ah, não, se ele não prestar serviço para mim por 18 meses, então posso contratar que não vai ter nenhum problema. Não é assim. Tá, né? Exatamente. Não, exatamente. Mas isso cai naquilo que havíamos conversado lá atrás sobre a boa-fé na execução e também na contratação. Não se pode ali simplesmente mudar o pactuado. Não que não seja possível que, a partir de agora, aquele que era empregado passa a trabalhar como pessoa jurídica. Eu não vejo uma vedação a esse tipo de situação. Mas as circunstâncias devem mudar. De uma determinada forma, devem mudar. Então, pensando num exemplo, um exemplo de uma empregada doméstica que passa a trabalhar como diarista, é uma situação totalmente cabível. Ela pode acontecer. Aquela que trabalhava todos os dias na casa passa a trabalhar em determinados dias. Os horários já não serão mais aqueles determinados pelo empregador. Olha, você vai chegar a tal hora, você vai ter tanto tempo de horário de almoço, respeitando, evidentemente, o mínimo previsto na legislação, e você vai sair tal hora. E vai fazer isso, isso e aquilo. A partir do momento em que ela se torna uma pessoa uma trabalhadora autônoma, ela passa a ter outras prerrogativas, digamos assim, ela passa a ter uma outra característica na sua prestação de serviços. Se nós mantivermos a mesma situação da origem, a gente não está falando no É, trabalho autônomo, a gente está falando numa irregularidade. tu me falando agora, nós recebi uma consulta de um cliente nosso, ele falou assim, mas Marco, ele é um prestador de serviço e eu nem falo nada para ele. Eu não falo como que ele tem que fazer o serviço, eu não tenho como fazer a situação, ele faz como que ele quer. Eu falei assim, escuta, mas não é, não é essa a situação. Eu falei assim, não é que você vai ter uma diarista na sua casa, você não vai falar para ela como que você quer, o que ela é para fazer naquele dia, ou o que você contrate seria uma cozinheira, estou dando nesse exemplo, ou que seja aquele gerente comercial. Olha, o gerente comercial você precisa ter esses cumprimentos, essa situação. Não é só, como o Gilberto disse, não é só um elemento, é porque as pessoas me imaginam que eu falo assim, ó, eu quero alguma coisa aqui taxativa, ou é ou não, e não funciona assim. Não funciona. A gente tem, penso, um grande problema de maturidade de contratação. Então, qual é a vantagem da pejotização no seu aspecto benéfico, na concepção benéfica da palavra, do conceito? É justamente de você paga ali um valor provavelmente ou necessariamente adicional que pagaria para um empregado, ele faria a prestação de serviços e, evidentemente, não teria os mesmos direitos de um trabalhador, mas teria mais liberdade. Ambos teriam mais liberdade e flexibilidade na sua contratação. O grande problema é que, muitas vezes, fazendo esse pagamento de um valor maior para esse prestador de serviços, no decorrer dessa contratação, alguma das partes vai ter algum conflito. E nesse conflito, vai necessariamente a questão do vínculo vai vir à tona. Então, aquele prestador de serviços, vamos supor que por um dissabor ali no meio do contrato, não houve fraude, não houve nenhum problema durante a contratação, mas houve um dissabor, como é natural nas relações sociais. E ele vai dizer: olha, eu não sou mais prestador de serviços. A partir de agora eu sou empregado. Enquanto estava tudo bem, eu era um prestador de serviço. Agora eu Ex- não sou mais. E aí ele vai ter um salário Tô- muito maior do que teria se fosse empregado, Aham. com todos os reflexos trabalhistas. Então, esse é um problema que nós precisamos ter muita atenção. Nós, operadores jurídicos, começando pela advocacia ali na petição inicial e terminando na sentença Eu, com o o, magistrado. o que eu estou entendendo é recomendação, falou assim, você que vai contratar, procure um advogado de sua confiança. Acredito que seja a primeira É, medida. eu acho que o mundo vai passando, eu lembro assim, olha, cada dia a gente fica vendo assim, advogado e psicólogo tão cedo não vai faltar campo para trabalho, porque
As relações, por algum tanto, elas vão simplificando, mas quando está tudo bem, ela está simples. Em dado momento, quando aquilo que deixa de ser simples, ela se complica de uma maneira tão intensa que está muito difícil, né? Então, gente, celular, ferramenta fantástica. A gente tem um excesso. E aí a gente vê os psicólogos, eu falo assim, pelo amor de Deus, essas crianças elas estão com excesso de tela, excesso de celular. As crianças estão preocupadas com os adultos, que você não consegue mais descansar. Se tocar o negócio do teu telefone, é terrível. Se a gente sai de casa e esquecer o celular, você volta. Saiu sem um membro, né? Deixei um Exatamente. membro na minha casa, É. de Então, fato. Mas essa questão, ela é muito complicada por ser o contrato, a prestação de serviços, o contrato de trabalho, é uma relação orgânica, ela vai ali, não é? É no dia a dia que as coisas vão acontecendo. E às vezes um ruído de comunicação ou uma negligência, que às vezes o tomador de serviços nem sabe que aquilo é uma negligência da parte dele. Às vezes o prestador de serviços tampouco sabe que houve ali algum problema, mas isso acaba desaguando e acaba desvirtuando o que aconteceu lá atrás. Então, a atenção constante, ela é necessária para que a gente consiga manter a integralidade daquilo que foi pactuado. Porque a gente precisa preservar, a gente precisa ter essa maturidade. Nós ainda não temos. E a gente vem sendo forçado a ter, por decisões do Supremo Tribunal Federal, por decisões dos órgãos superiores, com o advento dos precedentes vinculantes, agora com o CPC de 2015, que força uma maturidade da nossa parte. Isso em todas as esferas, em todos os âmbitos, vem acontecendo e a gente precisa atingir num determinado momento. É difícil porque a nossa cultura não é assim, não é? A gente não dá muito valor a documentos. No Poder Judiciário trabalhista, não é? Nós temos várias decisões nesse sentido de que temos a primazia da realidade, a primazia da realidade, ela é, de fato, necessária, mas também temos que verificar a boa-fé na contratação, também é necessária. É um conjunto de fatores que a gente precisa analisar e verificar onde houve o erro, onde houve o vício, e a partir dali chegar a uma decisão. e essa maturidade, quando eu falo assim, ela precisa ser do início da relação e durante. Eu acho que é essa, assim, porque no seu tempo, o direito não é estático. Talvez ele não avance conforme a sociedade espera e deveria, mas ele não é estático. Então, eu tenho assim, eu contratei uma pessoa de uma forma. Durante a execução do contrato, as normativas, os regramentos mudaram e a pessoa precisa estar atenta em relação a isso, né? Como o Marco mencionou, quando você tem um funcionário e ali no decorrer do dia, no decorrer do tempo, aquele funcionário pode se tornar um prestador de serviço PJ, com uma pejotização, né? Mas a cabeça do funcionário continua sendo de funcionário, do empregador continua sendo não como um prestador de serviço com a autonomia deles, mas sim como um funcionário, né? E é ali onde que a Justiça do Trabalho vem e analisa todos esses requisitos para realmente aonde que foi, qual que é a balança disso tudo para chegar e falar assim, não, continua sendo um empregado ou não, realmente é um prestador, né? Exatamente. É a situação de se fazer uma alteração para obter uma vantagem sem efetivamente alterar na prática, Na não prática. é? Faz a alteração formal daquilo que foi pactuado, mas mantém-se aquela intenção original, que era do vínculo de emprego. Mantém-se aquilo que foi contratado em primeiro lugar. E ali no meio do caminho, faço uma manobra para a obtenção de alguma vantagem, obviamente indevida, neste caso, né? Porque se mantém as mesmas premissas, se mantém os mesmos critérios, os mesmos requisitos de um vínculo, mas sob a forma de uma PJ. Nesse caso, estamos diante de uma evidente fraude, não temos dúvida quanto a isso. E o vínculo deve permanecer. Bem, então, eu acho que a gente teve algumas palavras que acho que a gente tem que reforçar, assim. Primeira situação, que é o básico disso quando a relação seja prevista no dia a dia, seja no Código Civil, boa fé das partes.
Exatamente. Um contrato muito claro e definido, negociado entre as partes. E uma manutenção corriqueira do cumprimento desse contrato, para que a gente reduza as possibilidades de risco, seja para o empregado, seja também para o empregador. Corretíssimo. A gente sabe que a negociação na relação de trabalho ela é muito difícil. De certa forma, nós temos ali um contrato de adesão, não é? Sim. Ou trabalha-se dessa forma, ou não trabalha e tente um outro, uma outra vaga, enfim. Mas, na medida do possível, havendo essa possibilidade, e até uma questão que pode tornar ali a pessoa que executa o trabalho, prestadora de serviços autônoma ou trabalhador, está nessa possibilidade de se pactuar como será feita essa prestação de serviços, não é? Então, se nós tivermos essa possibilidade, quanto mais possibilidade tivermos para negociar, menos estaremos diante de uma prestação de serviços vinculada ao contrato de emprego. Joia. Doutor Gilberto, muito obrigado, assim, Eu pela agradeço. participação. Doutor Reis, muito obrigado. Acho que não é esse é o tema que está em discussão e não é de hoje, não somos nós que vamos resolver, mas acho que dá para a gente mudar pelo menos a forma de pensar e essa é a ideia. Então, muito obrigado pelo ter aceito o convite, pela sua participação. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para tratarmos dos assuntos Já aqui temos aqui mais marcado, ó, tecnologia nas relações de trabalho. A gente já certo. marca a data. Muito obrigado pela sua audiência e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um forte abraço.